bom dia, muito bom dia para mais um episódio do nosso estudo do Espiritismo. Hoje o nosso episódio 4. Semana passada nós falamos sobre o poder da fé, a importância de nós acreditarmos na gente, na nossa capacidade, no nosso potencial, o quanto que o poder da fé move montanhas, e muitas vezes as montanhas são as nossas objeções pessoais às questões da nossa vida. Falamos também sobre o passe magnético, aqui fazendo um estudo sobre a questão das interações dos fluidos, sobre como a gente faz essa transferência de fluidos, que é uma característica natural que a gente veio aprendendo aí da nossa maratona Quaresma Espírita, que a gente aprende que nós temos diversos tipos de campos energéticos juntamente com a nossa alma, com o nosso corpo físico, e como a gente faz essa transferência. Você não precisa ser ninguém especial, todos nós temos essa capacidade de fazer essa transferência de energia. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegando, então, vou tomar uma aguinha. Sejam todos muito bem-vindos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos quem está chegando. Então, continuando, vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura. A gente vai começar com a nossa parte evangélica. A gente vai fazer uma leitura sobre deixar vir a minhas criancinhas. A gente vai falar um pouco sobre a pureza do coração. Então, temos aqui duas passagens bíblicas para a gente estudar um pouquinho. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E a segunda parte, apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Bom dia, Mi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A gente está vendo aqui a passagem Deixai vir a minhas criancinhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente está vendo aqui a passagem onde Jesus fala: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Assemelham a uma criança como? Com a pureza do coração. E aí a gente vai entender aqui. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema desta pureza, como a tomou para o da humanidade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou das suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Ou seja, sabemos que estamos aqui, somos seres em processo evolutivo, em constante aprimoramento, em constante aperfeiçoamento. Então, na verdade, quando ele fala deixai vir a minhas criancinhas, é deixai vir a mim as pessoas de coração puro. E a gente sabe que as crianças, elas vêm com um coração mais puro, porque elas vêm com o adormecimento, aí é como se fosse um HD resetado, né? Como se fosse um livro com páginas em branco para serem reescritas. Mas, claro, a gente sabe que vem a alma que traz aí as suas experiências passadas. Bom dia, Diva, seja muito bem-vinda. Mari, bom dia, sejam muito bem-vindos, gente. Então, olha só. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus tomou a infância por emblema desta pureza, como a tomou para o da humildade. A gente está vendo hoje a passagem Deixai vir a minhas criancinhas. Então, contudo, ela
exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é somente para elas, mas para aqueles que lhes assemelham. Ou seja, então só as criancinhas vão para o céu? Não. Quem se assemelha, quem convive com criança sabe que gostoso que é a pureza das crianças, a inocência, né? Eu tenho um sobrinho de 7 anos muito próximo a mim, e ele é uma criança que, assim, os pais deles, né, meu irmão e minha cunhada, eles preservam muito a infância dele, a ser criança. É muito bonitinho. É muito bonitinho, muito gostoso de ver, e ainda mais nessa faixa etária que a criança está começando a perceber o mundo e aprender outras coisas, até mais intelectualizadas, né? Porque já está alfabetizado, tudo. Então você vê assim aquele misto, né? É uma criança grande, que é quase um adolescente, quase um pré-adolescente, mas ainda tem muito dessa pureza, da inocência. E o dever que a gente tem como adulto, né? Eu venho refletindo muito. Eu não sei vocês, quem tá fazendo as lives de mentalidade e performance, mas para mim, assim, esses dias, inclusive, tem sido um boom na minha cabeça. Eu tenho refletido muito sobre diversas questões, né? Quando a gente fala de amadurecimento, a gente sair, né? O adulto, ele é a pessoa. Eu falei isso na live de mentalidade e performance da semana passada, acho que foi da semana passada, mas eu falei isso em alguma live recentemente. O adulto, ele é a pessoa que ele entende que ele tem a postura construtiva em relação à vida. Então, sempre que a gente está numa posição, a gente falou de metaprogramas, né? Quando a gente está numa posição reativa, a gente está numa posição o quê? De esperar que o outro faça, esperar que o mundo resolva, esperar que o mundo supra. O adulto não, o adulto ele sabe que ele tem uma parcela de contribuição, porque o mundo, a sociedade só é formado com a nossa postura ativa. Mas a questão é o seguinte, a gente cresce, a gente evolui, e o quanto que a gente abre mão da pureza que a gente tinha quando a gente era mais jovem. Bom dia, Ede, tudo bem? Seja muito bem-vinda. O quanto que a gente está falando sobre a passagem Deixai vir as minhas criancinhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. O quanto que a gente amadurece fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, sejamos humildes aqui para reconhecer que a gente acaba não amadurecendo alguns aspectos do nosso ser, aí vem as crises, a gente já falou muito sobre isso, lembra? Quando a gente falou da teoria dos setênios, quando a gente fala, né, do encontro com o self. E por que a gente está falando aqui? Olha só, a pureza das criancinhas. O encontro com o self é o quê? É você encontrar o seu eu mais puro. Olha só. E quanto mais a gente se aproxima disso, mais a gente avança e se aproxima também do reino dos céus. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus não é para as crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. E o quanto a gente busca, e é uma busca contínua, gente, busca contínua. Olha, vocês vêm, a gente vem caminhando juntas aqui, e eu venho compartilhando tanto que eu já aprendi em mais de uma década, daqui a pouco vai quase para 2 décadas, mais de 15 anos de estudos, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, trabalhando com as terapias, que me permitem ver, assim, além de muitos véus, mas eu te falo, o quanto que a gente tem que parar. Eu mesmo esses dias estava parando e pensando, eu preciso olhar. Olha a live de mentalidade e performance fazendo efeito. Eu ia até falar lá no grupo para vocês. Me fala se alguém está tendo esse sentimento. Se não tiver, assistam as lives, participem, gente. Vocês vão ver a diferença que faz. Porque eu estava pensando, meu Deus, eu tenho que parar, reorganizar todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos. É que eu também faço a radiestesia para mim todo dia de manhã. E aí tem essa radiestesia que eu divulgo, né? Ela tem lá a parte que a gente faz purificação de pensamentos, purificação de sentimentos, porque ela trabalha na linha de Jesus. Então, ela é uma mesa bem bacana de ascensão. E aí o que acontece? Então, sempre me vem, né? E eu tô assim, sempre revisando, porque eu também tenho os aspectos da minha vida que eu quero evoluir, que eu quero aprimorar, que eu quero acrescentar o que me falta, preencher lacunas, suprir carências. Estamos todos caminhando juntos, né? E aí eu olho e falo assim,
eu preciso ainda trabalhar os meus pensamentos, os meus sentimentos, porque a nossa vida... Eu estava lendo o livro que eu vou montar a nossa live de mentalidade de performance. Ele fala muito sobre autoconfiança e muito quanto a gente cria com o nosso pensamento. O quanto a nossa construção externa é um reflexo da nossa construção interna. Quando a gente faz a meditação, que a gente fala assim, que a gente muda a nossa mentalidade, né? A gente faz todo o processo interno, faz o cancelamento do negativo, a gente não faz muitas vezes cancelamento de medos, dúvidas, inseguranças, mágoas, ressentimentos. Já fizemos aí curas profundas de situações dolorosas do passado, e aí a gente faz uma ativação do futuro, faz ativação de recursos possibilitadores, a gente faz todos aqueles processos de receber as joias, os sentimentos, dos recursos. Fizemos semana passada uma organização dos nossos recursos internos na live de mentalidade e performance. E aí o que a gente faz? Faz essa ativação do positivo e faz uma ponte ao futuro, para vislumbrar um futuro com uma transformação feita. E aí o que acontece? A gente volta para o momento presente. E todos os dias, a todo momento, se movimentam pessoas, situações e se criam meios e condições para que se manifeste essa transformação. O que é isso? Quando a gente faz esse comando, é um comando para que o que está no nosso universo interior se expresse no mundo físico, através do quê? Das nossas mudanças de pensamento, sentimento, comportamento, das nossas decisões e das nossas escolhas. E por que isso conversa tanto com deixar e vir as minhas criancinhas? Olha a importância da gente trabalhar os dois pilares, a espiritualidade e a mentalidade, que são totalmente interligadas. Porque é a purificação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos que vai fazer com que a gente consiga aí realmente acessar níveis mais elevados do nosso ser, da nossa consciência. Olha que interessante. Então, uma vez que o espírito da criança já viveu, e aí ele está falando sobre o quê? Sobre a reencarnação. Voltando aqui. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Por que a gente tem o véu do esquecimento? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E aquela história, né? Mesmo um bebezinho que não tem mãe, que a mãe abandonou, vai existir alguém que vai cuidar. Às vezes uma enfermeira no hospital, às vezes uma mãe adotiva, às vezes uma funcionária de um lar de acolhimento de bebês abandonados. Mas sempre vai dar um carinho. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Ou seja, a gente sabe que pelo olhar espírita existem resgates. Imagina se uma mãe que sabe que o filho matou ela numa outra vida, ou que ela matou o filho numa outra vida. Muito sério isso, né? Então Deus apaga tudo e não importa o que aconteceu. Importa o que virá a partir de agora, do momento presente e adiante. Imagina se você estava lá trocando a fraldinha do seu bebezinho e aí você já tem uma visão de que ele vai ser um adolescente rebelde, que vai te falar um desaforo. Não ia dar certo. Então Deus é muito sábio. Ele faz os filhotinhos, não só dos humanos, né, gente? Vamos combinar. Todos os filhotinhos, acho que não tem um bichinho no mundo que o filhotinho não é uma fofura. Que você olha aquela coisinha indefesa e é muito louco, né? Como que a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa psique, a nossa alma já tem essa predisposição de cuidar, de amar. E quando a gente fala de amadurecimento, também é isso. Se a pessoa não tem essa predisposição, eu estava pensando outro dia estava vendo sobre cozinhar, né? Porque cozinhar é um ato de doação. Eu não sei se vocês que estão aqui comigo cozinham, que estiver assistindo aqui gravado. Cozinhar, eu conheço algumas pessoas que não cozinham. E cozinhar, uma coisa, claro, cozinhar bem, cozinhar mal é uma outra coisa, mas cozinhar, ir para a cozinha, cortar as coisas e cozinhar, pôr na panela, é se predispor a querer cozinhar. E é muito interessante porque a personalidade dessas pessoas é uma personalidade mais de receber do que dar. É nítido, e percebam se vocês conhecem pessoas que não cozinham.
porque a personalidade delas é uma personalidade muito mais de receber do que de dar. Então, cozinhar, ele é um ato que a pessoa, quando quer, ao aprender a cozinhar, vem junto com aprender a se doar. Porque você vai pensar, eu vou misturar isso tudo, vou colocar o tempero, o tal certo, o sal certo, e você tem que pensar o quê? Nas pessoas que vão comer aquela comida. Você não, claro que você pode cozinhar só para você. E aí é um outro ponto, se você não quer cozinhar nem só para você, você não quer fazer nem só para você, você quer que só venha de fora. E aí eu te falo mais. Qual é o grau de amadurecimento de uma pessoa que tem esse tipo de atitude? Claro que pronto, agora todas as pessoas que não cozinham são imaturas? Não, mas é um índice, é um aspecto que a gente pode olhar um ponto de uma pessoa. Então vamos supor, a pessoa não tem problema nenhum, mas ela já não cozinha, eu já consigo pegar isso daí, já começar a cavar coisas aí, bloqueios emocionais nessa pessoa. E todo mundo tem algum bloqueio, gente, mesmo quem cozinha, tá? E é qualquer pessoa, se a gente for procurar, a gente vai achar. Mas por que eu tô falando isso? São coisas que a gente tem, pequenos detalhes do dia a dia, que a gente pode ir lapidando para amadurecer. Lembra? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, dá e receba. A vida não é só receber. A vida também não é só dar. E olha só, eu dar para mim também. E eu dar para o outro, eu receber de mim também, eu receber do outro. Então, lembrar disso. Isso tudo faz parte do quê? Do processo que leva a gente à purificação. Então, por isso que eu falo, a gente tem que lembrar que a parte de espiritualidade ela é muito mais prática no dia a dia. E a gente não coloca isso de forma prática. Quando a gente fala de mentalidade de performance, quando a gente fala de construir um cenário de vida, a gente vai falar mês que vem sobre autoimagem. E aí, eu quero trazer bastante coisa de comportamento, de hábitos, para a gente poder trazer transformações no nosso jeito de ser. Porque a gente só muda a vida, só muda as coisas quando a gente muda o nosso jeito de ser. E não existe vida perfeita, e não existe que tá tudo bem, não quero mudar. Quer mudar? Sim, vamos mudar. A gente não imagina, mas às vezes a gente está numa fase boa da vida e de repente a gente não quer mexer nisso porque está muito legal. Só que lá na frente a vida vai trazer um desafio que a gente tem que desenvolver habilidades que a gente ainda não desenvolveu. Então, quando a gente se predispõe a continuamente estar se desenvolvendo e evoluindo, a gente também está se predispondo a continuamente estar lapidando as características do nosso ser, da nossa identidade, das nossas capacidades, das nossas crenças. Então a gente vai começar o quê? A sempre ir limpando crenças limitantes, ativando recursos possibilitadores, e aí a gente vai estar, quando lá na frente, mas tá tudo tão bom na minha vida, eu não tenho que mexer. Agora, a vida é como um videogame que vai trazendo os desafios. Então, sejamos inteligentes. As pessoas inteligentes, gente, as pessoas que vencem na vida, quais são as características de pessoas que vencem na vida? De grandes empresários, de grandes personalidades, ou que seja, até aquela mãe de família, aquele pai de família que é um bom homem, uma boa mulher, tem mentalidade de crescimento. São as pessoas que têm a capacidade de olham os problemas, vão buscando soluções, se colocam à frente das situações de maneira madura. São pessoas curiosas, que buscam sempre aprender mais, se desenvolver mais, evoluir mais. E como que isso conversa aqui com o nosso estudo do Espiritismo, com deixar e vir as minhas criancinhas, que o reino dos céus é as pessoas que se assemelham a elas. É a purificação. É claro que a gente fala assim, mas tá cheio de gente aí que tá nessas condições de sucesso, de poder, que não tem caráter. Mas são essas pessoas. O que a gente vai fazer aqui, a gente está construindo o nosso caráter. E a gente está no nosso meio de olhar o cenário de vida, por quê? É olhar a nossa vida como um todo e o nosso íntimo. Percebe? Então, vamos lá. Continuando, então ele está falando aqui do nenenzinho, que Deus é muito sábio. Ele é tão sábio que ele coloca o nenenzinho fofinho, inocente, para despertar aquele instinto de cuidar que a gente tem. Isso vale também para os pais, não só para as mães, tá, gente? Tá cheio de paizão muito bacana por aí. Então, vamos lá. E aí ele vai começar a entrar agora na parte... Ai, minha caneta não tá aqui, vou pegar essa daqui. E ele vai começar a entrar, eu com a caneta, preciso dar uma caneta, da parte energética, olha lá.
Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. E por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce sobre a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, o que acontece? Como é que acontece com o espírito, gente? Tá lá no plano espiritual e aí chegou a hora de encarnar. A gente faz um planejamento kármico, a gente teve uma live que a gente falou sobre isso na Maratona Quaresma Espírita, lembra? A gente faz o nosso planejamento de vida, e o que eu vou fazer, quais são os pontos principais, quais são as pessoas principais que eu vou conhecer, qual a minha missão, qual é o meu propósito, quais vão ser meus maiores desafios, meus maiores aprendizados, etc, etc, etc. E aí, o que acontece? Existe um processo energético, tá? Que o corpo ele é adormecido, como se ele fosse encapsulado, como se a consciência fosse encapsulada. E eu acho que eu comentei por alto por vocês, mas ou com detalhes, eu não lembro. Mas eu conheci uma pessoa que ela tinha vidência e era um homem. E ele era, inclusive, pai de santo. E a esposa dele engravidou. E aí, ele falou que até o 3º mês, mais ou menos, o espírito, ele fica, essa cápsula, fica do lado de fora do útero. Olha que interessante. E ele fica lá do lado de fora, até o momento de acoplar no corpo do neném, que é mais ou menos até o 3º mês. Mas lembremos que eu nunca posso deixar de falar, desde antes de seus pais pensarem em te conceber, Deus já tinha planos para você. Então lembremos que mesmo que o espírito só entre, digamos, acople, comece o acoplamento no corpo físico nesse 3º mês, a vida já existe desde que a sementinha do papai e a sementinha da mamãe se unem. Porque o espírito já fez todo o processo de preparo para encarnar. Então a gente tem que entender que a vida é uma coisa muito preciosa. E eu vejo assim muito quanto a vida é banalizada na nossa sociedade, na nossa cultura. A gente não imagina o quanto é importante uma encarnação para um espírito. Então que a gente tenha pelo menos aí a nossa consciência disso, tá? E aí o que acontece? Esse espírito começa a acoplar e ele demora os 7 anos da primeira infância para acoplar completamente. Então a criancinha, ela tem... Quando ele fala assim que o espírito entra em perturbação, o que é? A perturbação é que ele começa... Lá no plano espiritual, o espírito vai perdendo a consciência. E aí quando ele acopla aqui, até o nenenzinho nascer, ele vai ganhando a consciência. E aí lembra da teoria dos setênios? O primeiro setênio, os primeiros 7 anos, é quando o espírito... ele vai reconhecer, essa consciência vai reconhecer que tá no mundo, ó. Eu tô no mundo. Aí ele vê lá a mamãe, papai, os parentes, todas as pessoas que estão lá, começar a se identificar. Até o dia que ele se olha no espelho e se reconhece. Criancinha não faz a brincadeira do cabeça, pé e mão, mão direita, mão esquerda. Por que a gente faz isso? Tudo isso é ligado ao reconhecimento do corpo. Aí ele vai se reconhecer no gênero, ele vai olhar a mamãe, vai olhar papai, vai falar, mas eu sou mais parecido com a mamãe, eu sou mais parecido com o papai. E aí é um outro papo que a gente não vai entrar aqui nesse momento. E aí o que vai acontecer? Ele vai se acoplando. A partir dos 7 anos, ele entra na pré-adolescência, que é dos 7 aos 14. E o que acontece? Começa a vir o desconforto. Por que os adolescentes têm desconforto? Porque existe um corpo que está numa transformação de criança para adulto, né? E existe uma outra questão, que é a questão do reconhecimento desse corpo, do entendimento desse corpo. Você começa a entender que o mundo não gira mais em torno de você, no aspecto psíquico, tá? O mundo já, o nenenzinho, a criancinha, a gente não protege? Ai, meu Deus, os cuidados da criança, os cuidados da criança. E aí o que acontece? Quando você, a pré-adolescência, adolescência, você já começa a entender que existe um mundo muito mais amplo.
né? A criancinha não tem noção do tamanho do mundo, a gente estuda, né? Começa a estudar quando é alfabetizado, os países, as culturas e tudo, mas não tem essa noção. E aí começa a ter uma noção da complexidade da existência. E isso vai gerando o quê? Um desconforto, vai gerando uma situação de... É como se você tivesse o bem e o mal muito mais latente nas situações da vida. E aí vamos voltar aqui e entender como isso conversa com a questão da pureza. Que aí a gente vai crescendo e a gente vai perdendo a nossa pureza. Então, olha lá. A partir do nascimento, as suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Olha lá. De onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Ou seja, primeira infância é o segredo da educação da criança. Por quê? É como se a página tivesse menos rabiscada. Porque aí depois, lá na frente, quando a gente fala de reprogramação mental, o que a gente está fazendo? A gente está apagando um rabisco antigo e escrevendo algo novo. E aí, o que acontece? A gente entender que o papel de um pai e de uma mãe, como que a gente forma o nosso caráter? A gente traz experiências antigas e a gente acrescenta experiências novas. E aí forma o nosso caráter. O que a gente traz de antigo não tem o que fazer, só que isso é adormecido. O que a gente pode fazer é a responsabilidade que a gente tem de trazer as experiências novas. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho filho, ou os meus filhos já estão crescidos e isso não vale para mim. Será que não vale para você? Será que nós todos, se a gente juntar toda a nossa geração, tá? E aí eu sei que talvez você fala, mas eu tenho 20, você tem 40, ou eu tenho 60, você tem 40, não importa. Vamos colocar a geração de adultos? Vamos colocar a geração de adultos? Se a gente colocar toda a nossa geração de adultos, tá? Pessoas acima aí de 21 anos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas jovens também, bem precoces nessa maturidade. Pessoas acima de 21 anos aí, toda a nossa geração de adultos. Criar uma consciência coletiva de educação, de transformação pessoal, de educação das futuras gerações. Mudar uma reestruturação de sistema educacional, uma reeducação cultural do entretenimento, de consciência. Quando a gente começa a falar aí, eu não tenho como não ir pro coach, gente, porque eu já começo a entrar na roda da vida. A consciência de lazer, contribuição social, relacionamentos, inteligência emocional, percebe? Então a gente cria toda essa nova consciência. Sabe como se chama isso? Nova era. Sabe como se chama isso? Mundo de regeneração. Percebe que a transformação no planeta, ela é muito mais simples, apesar de, obviamente, ser extremamente complexa. E ela pode começar em você. Ela pode começar em mim. Ela pode começar em nós. Olha que legal. Então, a gente entender isso. Deixar vir a mim as criancinhas e entender que o reino dos céus não é para elas, mas aqueles que a elas se assemelham. O que significa? Vamos trazer... Eu venho agora assim... o Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Vamos trazer o reino dos céus à terra. Aliás, estamos precisando muito disso. Mas que tragamos, então, que nós tragamos, né? Que a gente traga o reino dos céus, primeiramente para nós, para o nosso coração, para o nosso lar. A gente tem que ser adulto e se lembrar que nós somos os responsáveis por reger o nosso lar. A gente tem um problema, o que a gente faz? Tem um problema lá, às vezes se desequilibra, retoma o prumo e você olha em volta e fala assim, tá, como é que eu posso crescer para ser maior do que esse problema, resolver esse problema e ainda conseguir manter toda a harmonia de todos os campos da minha vida? É difícil? É difícil. É impossível? Não, não é impossível, porque a gente é naturalmente programado para evoluir, naturalmente programado para mudar, tá? Então, olha só, o Espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então,
A gente lembrar que a gente tem que... Quando a gente... Inclusive, eu tava vendo isso no livro que eu tô lendo, que eu vou montar a nossa live de mentalidade e performance, que ele fala. Ele fala uma pergunta aqui. Se você pudesse... Ó, já vou dar um spoiler aqui, hein? Ó. Qual o maior sonho você se atreveria a ter se soubesse que não iria falhar? Olha lá. Se você puder, o que você faria de diferente se tivesse garantia absoluta de sucesso em qualquer empreitada? E aí? O que é que você faria? Mas o que impede, então? São os nossos medos. E os nossos medos vêm de onde? Dos nossos programas mentais. E os nossos programas mentais vêm de onde? Das nossas vivências. Mas a questão é, por que um tem, na mesma situação, um tem medo e o outro não tem medo? Então, isso significa o quê? Que não é uma verdade absoluta. Então, que é possível passar por aquilo sem medo. E por que a gente se rende tanto? Por que a gente se rende tanto ao medo, à autocrítica, ao julgamento? Então, quando a gente fala de purificar o coração, olha como conversa com a semana passada, que a gente viu o poder da fé. A fé que move montanhas. Quais são as montanhas? As montanhas das nossas dúvidas, das nossas paixões, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. E ele fala aqui no começo, olha. No começo da explanação ele fala aqui, ó. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Então tá aqui, ó, humildade, parar de ser egoísta, orgulhoso. E o que a gente faz no dia a dia? A gente esquece. E quando a gente tem que pensar que humildade, egoísmo, etc., não é só para com o outro, é para com a gente também. Olha a nossa primeira live de mentalidade e performance. Quem é que vai se beneficiar do seu fracasso? E aí a gente fala assim, mas espera aí, eu tenho medo. Isso vale para mim também, hein, gente? Eu tenho medo. E eu não vou fazer. Mas aí o que você faz? Você está sendo egoísta com você mesmo. Porque você está deixando de quê? De manifestar os seus talentos, suas capacidades, de realizar. Certo? Vamos para a nossa segunda passagem aqui, entender mais um pouquinho dessa parte energética, porque tudo está junto, unificado. Tudo faz parte de um todo. E entender como que a gente vibra, tá? Falar um pouquinho da nossa parte energética, continuar aqui os nossos estudos sobre as energias. Que o tempo voa, né, gente? Impressionante. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a tonalidade vibratória do corpo físico. A gente vai falar... É um assunto que está no livro Passes e Radiações, de Edgar Armond, que é um livro, que é um manual básico aqui da parte de energias, de passes, etc., do espiritismo, ok? Então, vamos lá. A energia condensando-se para criar a forma assume inúmeras modalidades e aspectos. Ao atingir seu ponto máximo de involução, ou seja, involução é o contrário de evolução, do impulso, quando o impulso inicial, encontrando resistência, estaca na descensão, eis que surge a forma, se estabiliza e ao mesmo tempo adquire uma tensão potencial própria do estado material ao que chegou. E cada estado ou grau de condensação possui uma tonalidade especial fundamental. Ou seja, seja ela, as energias elas têm diversos níveis, mas quando existe um momento que ela se condensa e assume uma forma específica daquela frequência. Então, olha a importância da gente entender isso. Por quê? Porque eu vou pensar coisas boas. Eu vou condensar o quê? Coisas boas. Eu vou pensar coisas ruins e sentir coisas ruins. Eu vou condensar o quê? Coisas ruins, tá? Então, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, olha lá. Assume uma tonalidade especial, fundamental. Ao estacionar a massa de energia condensada, passa a vibrar na sua característica própria, percebe? De forma, de tom, de cor e de luz. E aí eu nem vou esperar para ler mais, mas eu já vou falar. Se a gente lembrar que similar atrai similar, quando a gente está com determinada forma, tom, cor e luz, o que a gente vai atrair? Similar.
com os nossos pensamentos e sentimentos. E olha como conversa com o que a gente acabou de falar da purificação, de deixar vir as minhas criancinhas. Nos corpos simples, essa tonalidade é uniforme, uníssona, mas nos compostos resulta da amálgama de todas as tonalidades parciais pertencentes aos diversos elementos individuais que formam o conjunto. Certamente que nós, seres humanos, temos aí diversos corpos, diversos compostos, então a gente faz parte desse segundo grupo. Assim como há uma tonalidade musical característica de cada grau vibratório numa determinada escala, há também uma tonalidade fisiológica característica de cada ser orgânico e inorgânico. Olha só que interessante. No corpo físico do homem ou do animal, cada célula, órgão, aparelho ou sistema possui a sua tonalidade própria e o conjunto de todas elas, amalgamadas, fundidas numa só, forma a tonalidade individual orgânica. E é verdade, eu já comentei em uma live com vocês isso. Estudando a medicina tradicional chinesa, eu estava fazendo um curso de auriculoterapia que eu comprei online. E eu invento umas coisas que vocês não acreditam. Faz um tempo, e aí ela tinha uma introdução de medicina tradicional chinesa, e eles falam muito sobre o tônus vital. E o tônus vital ele é diretamente ligado à atividade do baço, que influencia na intensidade da circulação sanguínea e da oxigenação das células, tá? Que na verdade é a intensidade da nossa respiração. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente pensa que não, né? Mas olha só, é isso que a gente vê, tá? O nosso tônus vital. Então, se a pessoa tá muito apática, muito abatida, existem questões aí. Isso é uma linha de estudo que eu quero seguir para entender tudo isso e aprender. A Mari, que é da área da saúde, é interessante, Mari. Depois eu vou te indicar o link desse curso. É uma plataforma que tem, se alguém quiser, eu indico, tá, gente? Tem muitos cursos de terapia, vários cursos assim, e é um curso que você tem acesso para sempre. Então, é bem interessante. Bom, continuando aqui. Então, deu para entender a questão do tônus vital. E aí, olha só, continuando. No corpo físico do homem ou animal, a gente entende que o conjunto de todas elas tem as características das cores. Isso é o que a gente vê o tônus vital. Imagino que as pessoas que conseguem ver a aura e tudo. Como o corpo é formado, segundo dissemos, de células vivas, inteligentes e especializadas, que por afinidades se agrupam para formar órgãos, aparelhos e sistemas, cada um possuindo sua tonalidade vibratória individual, o conjunto de todas essas vibrações é uma verdadeira e maravilhosa orquestração, em que o ouvido apurado do espírito evoluído distingue e separa os sons parciais, os regionais e, por fim, a harmonia total, característica do conjunto. Isso é muito legal. Nos livros do André Luiz, eles falam muito sobre isso. Falam que existem cientistas no astral que eles trabalham especificamente para promover aprimoramento no corpo humano. Porque se a gente for olhar da época que a gente era homem das cavernas até hoje, o nosso invólucro físico, o nosso corpo físico, ele é totalmente diferente. O nosso requinte de comportamento, de intelecto, o próprio encéfalo, né? O próprio cérebro, todo o nosso corpo, toda a estrutura do nosso esqueleto, os músculos, tudo, os nossos órgãos, eles foram mudando ao longo dos anos, dos milênios, das centenas e milhares de anos. Então, tudo isso é observado pela espiritualidade. A gente não imagina o quanto existe de estrutura espiritual para poder promover essa melhoria e aprimoramento do ser humano. E aí eu não posso deixar de falar da questão da vida que eu comentei, né? Quando a gente são situações muito delicadas, tá? Sobre a situação que cada pessoa passa, que decide aí tirar uma vida de uma criança no ventre e tudo. Mas assim, a gente entende o crime que é, porque você tirar a vida de uma pessoa, seja no ventre ou seja fora do ventre, porque Deus dá essa experiência pra gente aprender alguma coisa. E mesmo que seja o pior ser humano, ele deve ser punido, deve ser privado da vida em sociedade, mas deveria existir aí um processo de reeducação do ser humano. Deveria realmente existir. Deveria existir nos presídios um processo de reeducação das pessoas, tá? Porque você fala, mas são pessoas, são vítimas da sociedade. Muitas vezes são, mas não por isso não devem pagar pelos que eles cometeram de erros,
tá? O que precisa se eles não são capazes de viver em sociedade sem respeitar as normas e regras que regem a lei em sociedade, eles devem sim ser privados à vida em sociedade, que é presos, mas deve haver um processo de regeneração do ser humano. Mas não existe, porque a cultura não existe. A cultura, na verdade, do mundo, ela foi construída totalmente para o oposto disso, para trazer a dor e o sofrimento. E essa é a ideia. A ideia da nova era, da transição planetária, é que são chegados os tempos de findar a dor e o sofrimento. São chegados os tempos de haver aí a regeneração do ser humano no coletivo. Então, continuando aqui. Nesse particular, o conhecimento desses detalhes e a experimentação poderão levar com o tempo à construção de uma máquina ou aparelho eletrônico, semelhante, por exemplo, a uma balança romana, sobre a qual as pessoas subiriam para que em seguida uma campainha soasse em som mais agudo ou mais grave e um ponteiro indicasse automaticamente a sua tonalidade vibratória. Gente, já estou imaginando, quem aqui já fez bioimpedância? A gente tem uma balança que a gente sobe e vê o quanto que você tem de água no corpo, o quanto que você tem de músculo, o quanto que você tem de percentual de gordura, a sua massa óssea, e era só o que me faltava agora, a gente vê a nossa energia. Você subiu na balança e fala assim, sua energia tá pesada. Mas é interessante, porque quando a gente fala de tratamento energético, é mais uma técnica para a gente conseguir aí fazer os tratamentos. Construir-se-ia assim uma escala de tonalidades individuais ou de valores psíquicos que determinariam o grau de elevação ou pureza vibratória de cada um. André Luiz, em sua obra Nos Domínios da Mediunidade, se refere a um instrumento denominado psicoscópio, destinado à demonstração da alma com o poder de definir-lhe as vibrações. E existem sim, eu já falei que a ciência não dorme, os cientistas não dormem. A gente vai ver no futuro. Eu acredito que, eu diria que em uns 30 anos aí, a gente deve ver aparelhos para conversar com espíritos desencarnados e como se fosse um telefone. Pode parecer um absurdo? Viveremos para ver. Viva para ver. E assim como sucede no corpo humano, que estamos citando como exemplo, e que é um universo em miniatura, também sucede no macrocosmo, no conjunto universal da criação, no qual cada corpo celeste possui sua tonalidade própria, que concorre à formação da tonalidade global do sistema planetário a que pertence. Na criação de Deus, tudo é som, luz, cor e movimento, e tudo resulta das inúmeras transformações que a todo instante ocorrem nos setores do espírito, da energia e da matéria. A tonalidade individual corresponde a determinada tensão vibratória funcional que se modifica com excessos, vícios e desenfreios passionais. E essas alterações podem ser bruscas ou lentas, de efeitos imediatos ou remotos, produzindo moléstias agudas ou crônicas. Esse desequilíbrio vibratório interno desajusta também o indivíduo em relação ao ambiente exterior, causando-lhe perturbações mais ou menos sérias que às vezes se tornam menos incompreensíveis. O que acontece? A gente está a todo momento trocando energia com o meio. E aí, fazendo o link com o nosso primeiro tema, da purificação. O quanto que os nossos pensamentos e sentimentos influenciam na nossa vibração e na nossa troca com esse meio, tá? O tratamento pelos passes visa justamente promover o reajustamento do equilíbrio interno e externo, provocando no organismo as reações necessárias de acordo com as leis da própria natureza, sem violências ou forçamentos. E eu te falo mais, nós já tivemos aulas sobre o fluido cósmico, o fluido vital. Na meditação, a gente também recebe fluidos vitais, tá? A gente também recebe realinhamento através da respiração, através da absorção do prana, que é a energia que está no ar. E olha só, quando a gente eleva a nossa mente, quando a gente faz o trabalho mental na meditação, a gente eleva a nossa frequência vibratória. A gente vai mudando temporariamente a nossa luz, essa nossa vibração. E aí a gente vai conseguindo o quê? Captar energias mais elevadas que estão no meio. Quando a gente faz as maratonas de live, por isso que eu gosto tanto das maratonas de live, acho que eu vou fazer para sempre, assim, pelo menos uma por ano. Quando a gente faz as maratonas de live, o que acontece? A gente fica muitos dias elevado.
Por isso que eu olhei, eu queria fazer de segunda a sexta, não deixou, tinha que incluir sábado e domingo. É cansativo, mas qual que é o propósito? É a gente elevar a nossa frequência, entendeu? E aí o que acontece? Quando você viu o que ele fala aqui, você vibra muito, condensa. Condensa. Por que muda? Não tem como não mudar, gente. Não tem como mudar. A gente faz o trabalho mental na parte de meditação, de hipnose, de programação neurolinguística. A forma como é falado, tudo tem um porquê. E aí a gente faz o trabalho energético, que a gente traz aí, trouxe na última maratona, recursos da terapia multidimensional. E a gente traz essa captação de energia, percebe? Isso tudo vai o quê? Consolidando elevação de frequência, saltos, o salto quântico que a gente fala. Então vamos lá. Então a saúde resulta da sintonia vibratória entre órgãos e sistemas internos do organismo, bem como deste com o meio ambiente, pelo jogo ininterrupto das absorções, eliminações, condensações e dispersões da energia vital. Nas moléstias compulsórias, isto é, nas necessárias a resgates kármicos, esses desequilíbrios provêm comumente da interferência de agentes do plano invisível, e nenhum tratamento produzirá outro efeito que ligeiras e provisórias atenuações. Já estudamos o ser humano como um organismo celular dinâmico. É uma unidade vibratória que absorve e emite radiações diferentes. Olha lá. Físicas, calor, magnetismo e luz. E psíquicas, ondas vitais essenciais, pensamentos, ideias, desejos, etc. Então a gente é formado por esses dois campos. Não adianta a gente achar que vai conseguir desmembrar eles. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que não, mas a gente lembrar da parte energética ajuda a gente a cuidar da parte mental. E aí a gente lembrar da parte mental ajuda a gente a cuidar da parte energética, entende? Então, a gente tem que olhar como oportunidades de campos que se complementam. Então, quanto mais a gente trabalhar os dois campos, mais fortalecido a gente fica. Por isso que quando a pessoa tem um problema de saúde, vai fazer uma cirurgia espiritual, vai fazer um tratamento espiritual, eu vejo muito na radiestesia, assim. Ah, tá com gripe? Vamos fazer uma radiestesia que já corta a gripe, já corta a doença. Eu tive um caso recentemente que a minha mãe fraturou 2 vértebras é bem recente, inclusive, da coluna. O que eu fiz? Fiz uma cura. Na verdade, eu não fiz porque eu tenho um envolvimento emocional e era um assunto mais profundo. Então, eu contratei uma cura multidimensional para minha mãe. Fizeram uma cirurgia espiritual. O que acontece? Já tá andando, tá com dor, tal, tudo bem. Mas o que acontece? Acelera o processo de recuperação. E é real, gente. Acelera mesmo. Tudo isso age e reage sobre outros seres, influenciando-os em sua vontade, sentimentos, pensamentos e atos. E tudo se reflete na radiação tonal na aura individual, criando a atmosfera boa ou má, atrativa ou repulsiva. As afinidades vibratórias é que regulam esse intercâmbio de dar e receber no plano invisível, forças e fluidos. Olha só que interessante. É essencial, por isso, uma aura limpa e pura para só se atrair e emitir coisas boas e elevadas. Então, não precisa falar 2 vezes. Vamos agora limpar nossa aura na nossa meditação. Vamos lá? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Então, vamos respirando fundo. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Às vezes eu bebo água aqui em casa e falo assim, meu Deus, água é muito bom. Quem foi que inventou a água? É muito gostoso. Bebam água. Vamos lá? Fechando os olhos, respirando fundo. Vamos elevando nossos pensamentos aos céus. Respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, seus olhos vão ficando cada vez mais relaxados e fechados no seu rosto, acomodados, descansando. E você vai sentindo um sentimento gostoso de paz tomando conta de você. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e vai girando em movimentos circulares, iluminando
iluminando a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício, em benefício do seu corpo, da sua mente, da sua saúde, da sua vida. E você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Este é o seu momento. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai expandindo para todas as suas conexões neurais, vai acalmando os seus pensamentos e vai começar a fazer uma higienização nos seus pensamentos, vai começar a purificar. Como se você mandasse pequenos operários para o seu encéfalo, para o seu cérebro. E você vai mandando pequenos operários que vão começar a dividir. É como se tivessem várias caixas na sua mente, com pensamentos diversos. Então tem lá uma caixa intitulada pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos de dor, pensamentos de sofrimento. E agora esses operários vão fazer uma fogueira de luz branca e vão começar a tirar alguns objetos dessas caixas. Você vai observando, vai mentalizando e pensando em situações que você viveu recentemente. Quais foram as últimas dúvidas, medos, mágoas, ressentimentos que você teve? Você respira fundo com pleno controle do seu corpo. A todo momento você vai seguir o som da minha voz e acompanhar essa meditação cada vez mais concentrada. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você possa se concentrar ainda mais no som da minha voz. Você respira fundo, vai focando a atenção no seu pensamento, nesses operários, mentalmente, com os seus olhos físicos fechados, os seus olhos mentais vão se abrindo e eles vão te mostrando mentalmente imagens, sensações, cores, sons. Vá observando, você vê imagens, você vê sensações, você ouve sons. Como que é o trabalho desses operários? Eles vão pegando essas caixas de pensamentos e eles vão começar a purificar. Chegou a hora de você abrir mão de algumas dores e sofrimentos. Então vai vindo uma série de caixas e elas vão indo diretamente para essa chama branca. Você respira fundo, expande o seu pensamento e essa chama vai crescendo e vai purificando os seus pensamentos. Vá observando a presença de anjos de luz trabalhando junto com esses operários. Eles vão limpando. Tem livros, tem imagens, tem brinquedos, situações da infância, situações da adolescência, da vida adulta. Vá percebendo. Quais foram os acontecimentos da sua vida que mais te impediram de acessar a plena pureza do seu ser? Então você respira fundo. E esses operários vão trabalhando. Você deixa esses operários trabalhando na sua mente. A luz da sua respiração vai higienizando os seus pensamentos, vai dando vigor e força para esses operários, para essa chama branca. E você vai agora dando atenção para o resto do seu corpo. Vai descendo essa luz pelos seus ombros, seus braços, suas pernas, seus pés. Mentalmente você vai imaginando raízes de luz que vão atravessando o solo e vão chegando até o centro da Terra. Vão chegando até o centro da Terra. E você vai mentalizando essas raízes de luz que vão chegando até o centro da Terra. E você vai sentindo subir mais energia vital, que vai subindo pelos seus pés, pelos seus joelhos, suas pernas. Você respira fundo, tranquilamente, em paz, bem concentrado nessa meditação, no som da minha voz. Essa luz branca vai subindo até o topo da sua cabeça, vai dando mais energia, mais vigor para esses operários, para toda essa limpeza e higienização que está acontecendo na sua mente. E vai saindo do topo da sua cabeça uma flor de luz. E junto com essa flor de luz, vai saindo também todos esses pensamentos e sentimentos negativos, nocivos, de dores e sofrimentos. E agora vai saindo da sua mente, da sua cabeça, do seu cérebro, do seu encéfalo, das suas caixinhas mentais.
Todos os pensamentos, sentimentos negativos de dores e sofrimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Todos os seus pensamentos, sentimentos negativos e nocivos de dores e sofrimentos vão sendo imediatamente cancelados. Você respira fundo. Expande ainda 10 vezes, 20 vezes mais essa luz em todo o seu ser, a sua cabeça, a sua mente, seu cérebro. E você percebe que agora todos os seus pensamentos e sentimentos negativos, nocivos, de dores e sofrimentos estão imediatamente cancelados agora. Você vai expandindo o seu corpo, a sua aura, ficando maior do que o seu ambiente onde você está, maior do que a sua cidade, maior do que o seu país, maior do que o planeta Terra. Você vai expandindo até o altíssimo astral universal. Vai subindo para todo o espaço. Vai vendo as estrelas, vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo, como quando você deixa cair um objeto no chão. Você vai subindo ainda mais, você vai vendo o sistema solar pequenininho lá embaixo. Vai subindo ainda mais, vendo a Via Láctea pequenininho lá embaixo. Você vai subindo, olhando para o alto, mentalmente, enxergando uma luz branca iridescente, de puro amor, de pura paz. E você vai passando por essa luz. E você vai sentindo essa luz interiorizando na sua mente. Vai envolvendo a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma. Seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca. Vai purificando todo o seu corpo. A sua laringe, o seu coração, o seu estômago, o seu intestino. Vai purificando todo o seu corpo. A sua bexiga, seus pulmões, seu coração. Suas pernas, seus pés, todo o seu corpo se torna pura luz agora. E você começa a receber uma reprogramação do seu DNA, vibrando na mais pura e perfeita saúde de Deus. Vá observando que dentro das suas células também uma pequena rosa de luz branca vai se expandindo e vibrando, se tornando pura luz dentro de cada célula do seu corpo. E você vai recebendo uma bênção de cura agora. Vá observando até as unhas dos seus pés vão recebendo essa bênção de cura. As cartilagens dos seus joelhos, os seus ossos do quadril, do seu fêmur, todas as suas fibras musculares vão recebendo essa bênção de cura. Todo o seu corpo vai recebendo essa bênção de cura. Seu abdômen, seu tronco, todo o seu esqueleto, fortalecendo a sua estrutura emocional. Você respira fundo. E você agora vai ficando com 10 vezes maior do que o seu tamanho. Mentalmente você vai focando a sua atenção no centro do seu coração. Mentalmente você vai focando a sua atenção no centro do seu coração, no centro do seu peito. E você vai expandindo essa luz do seu coração. E você vai mentalmente adentrando o centro do seu coração. Você vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda. E você começa a caminhar no jardim da sua alma. E com a sua aura, com a sua energia totalmente revigorada, com a energia de pura luz do Criador, você vai expandindo essa energia para o jardim da sua alma. Vai revigorando, você vai restaurando, revigorando, revitalizando, reequilibrando, harmonizando, purificando toda a sua alma, os seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, capacidades, habilidades, talentos. E você vai fazendo agora um resgate da pureza do seu ser. Então você vai vendo aí no jardim da sua alma uma linda flor de luz com um grande diamante, um diamante enorme dentro, um diamante translúcido, de pura luz, de pureza da sua alma. E você vai retirando esse diamante e você vem trazendo para o seu coração. Traz esse diamante para o seu coração. Traz para sua alma e você vai trazendo esse diamante, ele vai irradiando por todo o seu ser. Toda a pureza do seu ser vai sendo resgatada e reativada agora.
A centelha de Deus em seu coração vai vibrando forte, se expandindo além de você. E você agora vai vibrando para a sua casa. Vai vibrando toda essa luz do seu coração, da sua pureza. Com 10 metros de altura, você vai colocando agora a sua casa no seu coração. Vá vibrando essa luz. Vá projetando essa pureza para todas as paredes, portas, objetos, móveis, todos os cômodos da sua casa. Todos os moradores da sua casa vão recebendo essa pura luz de Deus agora. Vá vibrando, vá compartilhando, emanando essa luz agora para todas as pessoas do seu convívio. Vá vibrando do seu coração para o coração das pessoas do seu convívio. Essa luz para a alma delas. Vá vibrando do seu coração para o coração dos seus familiares, amigos queridos, pessoas próximas, colegas de trabalho, e vibre também para as pessoas que você tem mais dificuldade. E você vai vibrando agora para a sua vida como um todo, como se você irradiasse, na verdade, 180 graus, que a gente vai andar agora para o seu futuro, e você vai irradiando essa pureza do seu coração para o seu futuro. E você começa a mentalmente caminhar no jardim da sua alma. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vai se fortalecendo cada vez mais a pureza do seu ser, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, nas suas realizações. A partir de hoje, à medida que você caminha pela vida, caminha na sua história, avança na sua vida para o futuro, vai se fortalecendo em você a sua pureza dos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, ações e realizações. Você continua caminhando, vai seguindo. E a partir de hoje você começa a perceber consolidado em você uma nova expansão dos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e ações e realizações já purificados. E você vai mentalmente agora abrindo um grande portão que vai te levar para um território futuro. Você vai abrindo esse portão e você continua caminhando nessa estrada. E você vai ver uma cena de futuro. Vai vendo um ambiente, vai ouvindo, sentindo e percebendo. Vai observando se vem alguma cor, algum som, alguma palavra. Você vai começar a ter um vislumbre do seu futuro com a pureza do seu coração. Você vai começar a ter um vislumbre do seu futuro com a pureza do seu coração. E a partir de agora você decreta para si mesmo, para si mesma, que você vai ser uma pessoa mais autêntica. E você vai honrar cada vez mais os seus valores e princípios, o seu caráter e todo o potencial que Deus te deu para exercer. A partir de agora, todos os dias, a todo momento, é leve, tranquilo e permitido, e você já vive a sua vida de uma maneira muito fácil, honrando a si mesmo, sendo uma pessoa mais autêntica, mais ligada ao seu caráter, aos seus valores e princípios, a tudo aquilo que você acredita que é correto, justo e bom. A pureza, você vai ser fiel à pureza da sua alma. E quanto mais você vive, quanto mais você conversa com as pessoas, quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você descansa, quanto mais você trabalha, quanto mais você vive, mais vai se despertando, se acentuando e se fortalecendo a pureza do seu ser. É leve, tranquilo e permitido manifestar a pureza do seu ser. Você já sabe como e você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada, manifestando todos os dias, a todo momento, a pureza do seu ser. Você gosta de manifestar a pureza do seu ser. E você começa a perceber que quanto mais você vive, sente e manifesta e se torna a pureza do seu ser, mais forte e elevado você fica. Quanto mais você vive, manifesta, sente a pureza do seu ser, mais forte e elevado você fica. Você vai vivendo a vida e você vai começando a perceber que quanto mais você manifesta a pureza do seu ser, mais forte
você fica. Mais blindado, blindada você fica na sua vida. E todos os dias, sempre que você tomar banho, sempre que você se deitar para dormir, abrir os olhos ao acordar, mais a pureza do seu ser vai se fortalecendo, se ativando, se expressando e manifestando através de você. Todos os dias, sempre que você tomar banho, sempre que você deitar para dormir e abrir os olhos ao acordar, mais a pureza do seu ser vai se ativando, se fortalecendo, se manifestando, se expressando através de você. Você respira fundo e você começa a perceber que essa pureza do seu ser já está fazendo parte natural do seu ser. E que a partir de hoje, a partir de agora, a partir de 5 minutos atrás, sempre que você tomar banho e sempre que você deitar para dormir, abrir os olhos ao acordar, a pureza do seu ser vai sendo cada vez mais ativada, fortalecida e potencializada em você. Você respira fundo e você começa a receber um novo sopro de vida. Essa pureza vai ativando o seu propósito, essa pureza vai ativando a sua identidade, essa pureza vai ativando os seus talentos, habilidades, capacidades. Essa pureza vai depurando as suas crenças, vai te trazendo novas crenças positivas, vai te trazendo novas ideias, novos comportamentos, novos sentimentos, novos pensamentos, novas escolhas e novas decisões. E você já está pronta para traçar um novo cenário de vida e trazer novas escolhas e novas decisões para a sua vida nos próximos meses. Então você vem retornando para viver a sua vida no momento presente, enriquecido, enriquecida com toda essa nova visão. E eu vou contar até 3, somente no 3 que você vai abrir os olhos. 1, você vem retornando, trazendo com você uma energia, um vigor, uma vontade de vencer na vida. E 2, você começa a perceber ideias, sentimentos, pensamentos e comportamentos novos aflorando todos os dias através de você, de maneira positiva, possibilitadora, te trazendo soluções. E 3, vá mexendo seus braços, suas pernas, vá abrindo os olhos para viver uma nova vida positiva, melhor, mais feliz. Vá abrindo os olhos em paz. Como é que vocês estão? Me contem. Me contem como vocês estão. E eu pus um livrinho aqui embaixo do meu celular hoje que eu tinha certeza que eu ia querer usar ele para ler hoje. Mas a gente é teimosa. O que a gente faz? A gente põe, né? Porque a gente tem que pagar o pato. Vou deixar aqui assim, ó. Ficou um pouquinho mais baixo. Mas tá bom para vocês. Vão retornando para viver uma vida maravilhosa, com essa pureza do coração ativada. Eu espero que vocês tenham sentido o que eu senti. Eu vi uma cena que eu via muito na maratona da Quaresma Espírita, e aí é um auditório. E aí eu lembro que foi preenchendo de gente. E hoje, quando a gente colocou a pureza, tava lotado de gente, foi muito gostoso. A Michelle, que renovação, gratidão. Ai, gente, dá vontade de fazer todo dia, não dá? Às vezes eu penso assim, não, eu não vou fazer live oficial, mas eu vou combinar com ela de fazer uma meditação. Mas eu também tenho minha rotina, né? E eu pensei em fazer à noite, mas eu não tô tão cansada. Eu vou tentar fazer alguma coisa assim. Que seria uma coisa legal se a gente pudesse só fazer a meditação. Abre, oi, tudo bem? Fala uma coisa bacana, positiva, bababá, e faz a meditação. Porque é muito gostoso, né? Ai, que delícia. Eu vou ler aqui esse livrinho, Abrindo as Portas Interiores, o dia de hoje, pra gente fazer uma última reflexão. Hoje é dia 23 de abril. 23 de abril, meu Brasil brasileiro. Vamos lá. Depende de você dar o primeiro passo na direção certa. Não, gente, eu fico chocada quanto essas coisas batem. Que eu não tinha programado ler. Depende de você dar o primeiro passo na direção certa, fazendo contato direto comigo, com Deus. O resto se desdobrará naturalmente. Cada alma tentará este contato de maneira diferente, mas o que importa é que ele seja feito, mesmo que seja com hesitação no começo.
Entenda que depois do primeiro passo, os outros se tornarão mais firmes e seguros. Você verá acontecer maravilha após maravilha se você fizer a vontade de Deus e cuidar para que as leis de Deus se manifestem na forma. Sua fé e crença se tornarão mais fortes e inabaláveis à medida que você esperar que somente aconteça o melhor e se nutra com isso. Veja os milagres acontecerem vezes e vezes seguidas, até que você não possa mais duvidar da maravilha dos meus caminhos, dos caminhos de Deus, até que você coloque toda a sua fé e confiança em Deus e permita que Deus assuma o comando e dirija toda a sua vida. Graças a Deus. Que delícia, né, gente? Que coisa gostosa, que momento de renovação maravilhoso. É sempre importante a gente lembrar que a gente é feito de corpo, mente e espírito, lembrar dos nossos pensamentos, sentimentos. E eu espero que tenha sido tão especial para vocês como foi para mim. Quem estiver assistindo essa live gravada, lembra de deixar um comentário, lembre-se de compartilhar. Lembrar também que eu faço os atendimentos de radiestesia, a mentoria com coach, com hipnose. Então é só entrar em contato comigo aí pelo direct que a gente pode conversar mais. Gente, eu amo vocês. Ai, que delícia, que coisa gostosa, eu tava precisando. Sexta-feira temos a nossa live de mentalidade e performance, episódio 4, o último episódio do nosso cenário de vida, tá bom? Amo vocês, espero que vocês tenham gostado assim como eu, porque para mim foi renovador. E um maravilhoso dia. Depois, quem quiser passar feedback, pode passar feedback. E a gente vai se falando, tá bom? A gente vai ter essas lives, elas vão ficar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente vai ter 6 meses de lives semanais estudando espiritismo às terças-feiras, mentalidade e performance às sextas-feiras, cada mês com um tema específico. Espero que vocês estejam gostando, espero que possa transformar a vida de vocês de maneira similar como está transformando a minha e ainda vai transformar. A gente lembrar que toda a nossa criação exterior, ela é primeiramente feita no nosso universo interior. E a gente tem que ter a humildade e a coragem de olhar para dentro de nós e entender se tal coisa na minha vida, fora de mim, não tá legal, o que é que não tá legal dentro de mim? O que eu preciso olhar dentro de mim, o que eu preciso curar dentro de mim, o que eu preciso resolver, mudar dentro de mim, para que eu consiga ter um resultado melhor fora de mim. Ok? A gente vai falar bastante sobre isso na sexta-feira. Amo vocês. Beijo grande, gente. Beijo, beijo. Ai, não queria desligar. Beijo. Tchau. Até sexta.